Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Raíra Pureza, mentora de médicos e médica cardiologista intensiva. E já vou te dar um primeiro aviso. A nossa mentoria está com as inscrições abertas e estamos com as últimas vagas para o primeiro lote. Então, corre e já se inscreve se você decidiu dar espaço definitivo na sua carreira e entrar para a mentoria. Bom, hoje a gente vai ter uma super live que é justamente uma live collab com nossa aluna querida, amada, super esforçada, Adriele. E veja se aparece para você. Quem está entrando vai dizendo se você é médico, estudante de medicina, de onde você é. Fala aí. Eu, por exemplo, sou de Teresina, Piauí, mas estou em São Paulo. Opa! Oi, E aí, Raíssa, como é que tá? tudo bem, e você? Tudo jóia, boa noite a todos. Perdão aí pelos problemas técnicos. Não, eu que falo isso. Toda Desculpa vez, né? você a todos pelos problemas técnicos. Quem tem perseverança, ó, consegue. Então, aqui nós duas, é ou não é? Exatamente, né? Não desistir nunca. Exato. Olha, gente, eu vou tirar os comentários para não ficar aqui na frente do rostinho da Adriele, tá? Mas vocês podem mandar na caixinha do lado, tá bom? E bom, já que estamos aqui, vamos lá. Primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite, pela sua disponibilidade de tempo. Gente, para quem não conhece, essa é a Adriele, doutora Adriele, ela é aluna da mentoria, tá? Domínios Emergentes Cardiológicos, que agora é curso de extensão universitário com certificado reconhecido pelo MEC. Então, eu vou pedir, Adriele, para primeiro você se apresentar, falar um pouquinho de você para o pessoal, e depois aí a gente vai conversando. Ok. Bem, pessoal, meu nome é Adriele, eu sou formada no exterior, também sou enfermeira, me graduei em 2019, no Paraguai, né? Teve todo aquele processo, né, maravilhoso do Revalida, consegui a minha revalidação finalmente, né? Meu CRM, graças a Deus, ficou pronto em dezembro. E eu encontrei a Raíra, né, no Instagram, né, numa sugestão, né, para seguir. Eu adorei o método dela, né, assim, que em poucos segundos você, assim, né, já tinha um manejo rápido, preciso e mais assertivo, né? Isso que me impressionou de início. E tive essa curiosidade de conhecer mais quem era essa profissional tão capacitada, né? Jovem e, assim, entusiasmista. E eu falei, alguma coisa diferente, né, Raí? Alguma coisa diferente essa doutora tem a proporcionar, né? Algo novo, algo, não digo revolucionário, mas até revolucionário, né? Porque não tem outra profissional com essa didática, né? Com esse ensinamento, né? Com esse direcionamento que a Raíra proporciona a nós que somos mentorandos dela. Oh, meu Deus, que lindeza. Ó, agora eu quero que. Vamos falar de você agora. Muito Tá obrigada. bom. Vamos falar de você. Eu quero que você conte. Um dia você estava contando um pouco, e a gente até. Porque, gente, eu tenho muita proximidade com os alunos, então a gente tem as mentorias individuais, faz um encontro, outro. E a Adriele começou a me contar a saga, né, dela para se formar em medicina. Então, a Adriele já é enfermeira, formou em medicina, revalidou, tá super de parabéns, viu? E eu quero que você me Obrigada. conte. Como foi como foi esse processo de realmente fazer a sua formação fora e os perrengues que você passou? Conta aí pra gente. Assim, eu fui para enfermagem, né? Eu sempre tive, desde o ensino médio, alguma veia, assim, para a área da saúde, né? Mas a minha decisão realmente para ir estudar no exterior, né? Foi, assim, em conjunto com a minha família, né? Eu sabia o que eu ia enfrentar lá, os desafios, né? E tudo foi muito bem preparado, né, pela minha família, né? Foram 6 anos de muita luta, né? Você partir para outro país, uma língua nova diferente, uma cultura, né? Toda a sua adaptação, né, a esse novo meio. E eu terminei o internato, pessoal, justamente no final da pandemia, em 2019, né? E durante toda a faculdade, a gente tive vários percalços, né? Várias dificuldades, principalmente também em relação à qualidade, assim, dos estágios, né?
porque a gente sabe que, pelo menos o Paraguai é um país subdesenvolvido, a gente não tem insumos tecnológicos humanos nos hospitais, né? Por mais que você veja e as matérias teóricas bem analisadas, com bons professores em sala de aula, a prática é imprescindível também, né? E realmente essa parte de eletro, de conduzir esses casos clínicos mais complicados, ficou um pouco uma lacuna no meu aprendizado, né? E eu voltei, né, em 2020, fui trabalhar, trabalhei quase 3 anos, né, no exterior, tive uma experiência magnífica, né? E no meio desse processo todo, a fronteira ainda estava fechada. Quer que eu conte essa história, Raíra? Eu tô esperando essa história. Tá É bom. essa aí. Já é. E eu tinha que ir até a fronteira para me atravessar, para me pegar meu diploma, né, e registrar meu registro médico, né, na capital Assunção. O que que acontece? Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, eles são uma divisa seca, né? De um lado é só uma rua que divide. De um lado está Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e do outro lado está Pedro Juan. E, assim, eles fecharam todas as fronteiras, né? Não foi só Pedro Juan com Ponta Porã, as outras também. E colocaram literalmente arame farpado no meio da rua, tanque de guerra, e ninguém passava. E, assim, eu nunca acho que eu vou presenciar algo dessa forma, né? Tipo uma guerra. E eu tinha que passar de todas as maneiras, né? Eu tinha que pegar meu diploma. Não tinha como alguém pegar por mim e fazer todo esse processo. Então, de madrugada, né, eu resolvi fazer uma manobra bem arriscada, arriscando a minha vida, mas eu já tinha arriscado minha vida há 6 anos, né? O que seria mais uma vez? Né? Então, eu combinei com um amigo meu que, né, casou com uma paraguaia lá, me esperar do outro lado da fronteira, assim, numa região bem escura, né, um pouquinho afastada. E aí, um outro amigo meu foi me levar até lá e, assim, alucinante, a corrida de 100 metros, né, para atravessar a fronteira de um lado para o outro. A minha mala quebrou a rodinha, eu quase caí, né, poça de lama, porque choveu no dia também. Então, assim, quando eu cheguei lá no outro lado, eu quase tive que tomar um comprimido de propanolol, alguma coisa, porque meu ataque cardíaco não passava, não é? E só foi a gente passar, veio o carro do Exército. Então, fazendo a revisão, né? Fazendo, a gente fala lá, a guarda, né? Que é tipo um plantão. E assim, Deus me abençoou. Só fui recuperar no outro dia. Mas deu certo, eu passei, né? Fui em Assunção. Não, mas peraí. Fui de O ônibus. carro do exército estava vindo, e aí? Pois, aí foi assim que eu entrei no carro, que a gente saiu, a gente andou assim, porque era uma reta, né? Para entrar na outra vicinal, a outra rua. E a gente topou de frente com o carro do Exército, né? Tipo aqueles jipinhos mesmo que a gente tem aqui no Brasil, né? Mais alguns minutos assim, né? Porque eles apareciam do meio do nada, né? Com farol apagado, porque eles sabiam que haviam pessoas que estavam passando, né? E aí foi adrenalina total, mas sim, valeu a pena. O outro amigo nosso que tentou ir, não teve essa coragem, né? E depois ele passou quando abriu, né? Mas ele não tinha pretensão de voltar para o Paraguai para trabalhar, né? Mas eu precisava do meu registro, né? Eu não queria ficar parado, né? Cada um com seus objetivos, né, Raíra? Então, eu me formei em médico, eu quero trabalhar, seja onde eu me formei, lutar para passar, né? Então, perseverança, né? Eu queria o DR na frente do meu nome, então, a qualquer custo, eu consegui. Rapaz, aí sim, viu? Pense, mulher guerreira, parabéns. Ó, eu quero isso, eu vou e foi, deu certo, graças a Deus. Certo, Tá vendo? O sim. que a gente não passa para se formar. Você é o exemplo máximo aí disso, né? Não, máximo, Raíra. Eu comecei a enfermagem com 17, terminei com 21 e trabalhei quase 2 anos. Com 29 eu já estava formada, né? Então, assim, quando eu não, quase não preciso de muitos exemplos externos de vida, né? A minha perseverança, ela já me enche de muita alegria, de forças, né? Força vital, porque tem hora que acaba, né, Raíra? Mas a gente está aí lutando diariamente, né?
Esse ano está sendo maravilhoso para mim, te conheci, tive a oportunidade de voltar para a minha cidade, né, de estar iniciando o reconhecimento do meu trabalho aqui, né. Foi muito penoso ir embora de onde eu estava, porque eu já tinha feito várias amizades, né, já tinha os meus pacientes lá, mas é a minha segunda casa, eu sempre irei retornar, né. A minha experiência de vida, assim, vai ser para sempre glorificada, né, por mim, pelas pessoas que me acompanharam, né. Sim, fala pra galerinha onde é que você tá agora, onde que você mora, onde você tá trabalhando. Galerinha, eu sou de Rio Verde, Goiás. Sou goiana, né? Morei um tempo da minha vida no Mato Grosso. Aqui no Centro-Oeste é meio difícil, porque qualquer lugar que você vai é 2, 3 mil quilômetros, né? Então você não vai ver muito goiano assim no sul, no Nordeste. A gente fica por aqui mesmo. Rio Verde fica a 200 quilômetros de Goiânia, né? Uma capital do agronegócio aqui de Goiás, uma cidade muito rica, muito próspera, né? Nesse sentido. Eu tive uma experiência com pediatria lá, né? Mas eu sempre adorava também clínica, né? Eu trabalho no centro pediátrico, eu trabalho no UBS hoje em dia, e estou muito feliz, as portas estão se abrindo para mim, né? Porque o início, né, nesses 6 primeiros meses é de adaptação, né? Todo mundo passa por isso, né? A síndrome do recém-formado, mas com o passar dos dias e dos plantões, você começa a, né, a ter um pouco mais de manejo, mais que eu tinha lá, mas aqui é diferente, né, Raíra? Cada Sim. país E tem um modo, né? quando... Só ligar aqui atrás de novo. Quando você chegou, você estava dando mais plantões, era UBS, mais assim, não era? Isso, eu dei vários plantões aqui na UPA, né, de Rio Verde, né, só como plantonista mesmo, eu estava cobrindo alguns colegas, né, final de ano todo mundo quer viajar, mas aí eu aproveitei a oportunidade. Eu acho que você tinha me falado que estava com receio de pegar plantão, queria fazer mentoria para depois pegar outros plantões, foi isso? Fala aí um pouquinho pra gente. Até assim, o porquê de que você entrou na mentoria, o seu objetivo era pegar plantão, como que é? Sim, recém-formado a gente tem que pregar mais plantão, né, Raíra? Então, assim, UPA, porta de qualquer emergência, qualquer cidade, você tem que ter um manejo adequado, né, de emergências, né? Não só a cardiológica, como as outras também, mas as cardiológicas, né, elas, em porcentagem, né, elas estão presentes numa porcentagem significativa, né? Não são todos os profissionais que estão aptos realmente a prestar um primeiro atendimento, né? A estabilizar o paciente de forma correta, visando sempre diminuir danos, né? Sequelas, comorbidades. E isso sempre foi uma preocupação minha desde a faculdade, né? Porque saber manejar pacientes, né, cardiovasculares bem, hoje em dia, é um destaque muito importante. Eu já tinha uma consciência disso antes, mas, assim, temerosa porque você vai pegar um livro, um Harrison da vida, vai pregar outros cursos por aí, demanda muito tempo, né? E tempo a gente não tem. Tem Exato. que, E a assim, ideia da mentoria do método DEC é entregar no ponto para usar no plantão, né? exatamente, direto ao ponto, né? Claro, sem perder a amplitude, né? A- todo o conteúdo é muito vasto, mas tem que ser direcionado. Porque senão você perde tempo com outras coisas e não tem efetividade, resolução, né? E tempo a gente às vezes não tem, né? Nem de pesquisar alguma coisa fora, né? Vai me Nem ajudar de a fazer perguntar alguma coisa resposta, né? para o colega. Desculpa, eu falei e falhei um pouquinho o teu. Fala de novo. O tempo, né, Raíra? Esse é o primordial, né? Porque síndrome coronariana aguda, né, além dos diagnósticos diferenciais que o médico sempre deve fazer, uma falha assim global, né, da maioria assim que se formam e também quem tem experiência, né? O vício, né, do dia a dia de trabalho, a gente encontra nos outros colegas também que têm mais tempo, né, de carreira. Isso eu acho que agregado a outras situações é prejudicial, né?
Então, você enfrenta esses profissionais, né, de frente, porque você está baseado, né, nas atualizações, né, que nessa área a gente encontra com maior periodicidade, né, e você tem que se impor, né, você tem que saber conduzir de forma, né, objetiva e também imperativa às vezes, né, porque se você está baseado em algum guideline, alguma diretriz, ela está te respaldando, né. Nossa, exatamente. Não basta a gente aprender e se atualizar, a gente tem que convencer. Nossa, é muita briga com o médico de transporte, né? De transferência. Tem que brigar, tipo aquele caso que a colega, né, colocou no grupo. Olha, esse paciente aqui, eu disse, não, 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 tem que transferir, é uma alteração dinâmica. Tá aqui a diretriz, tá aqui a foto do quadro, tá aqui a foto do outro. Se tá respaldado, esse aqui que você tem que falar. Porque a gente ainda tem que convencer a criatura de que tem que transferir o paciente. É difícil, né? Então a gente tem que estar bem firme do que a gente está fazendo, né? Que eles vão te convencer tentar te convencer de toda forma que não precisaria. Então me diz aí, qual que foi o problema que você tinha antes da mentoria, que você entrou na mentoria para resolver esse problema? Era um receio de pegar plantão e agora você pega? Era o elétrico que você tinha falado? Qual que era assim, o problema, os principais problemas antes da mentoria? Que você entrou na mentoria para resolvê-los? Sim, principalmente, Raíra, saber interpretar um eletro bem interpretado, né? Porque sempre foi aquela coisa ditada, né, pelos professores. Temida, né? Eletrocardiograma é um tema temido, né? Durante toda a faculdade. Você passa o quê? 3 anos vendo isso e sai sem saber, né? A questão de saber também analisar bem as imagens espelho, conciliar o que o paciente está sentindo, né? A idade, né? A probabilidade, e ter segurança de você realmente verbalizar e ter uma conduta que é a correta, né? Porque é uma corrida de obstáculos, né? Desde que o paciente chega com alguma dor precordial, opressiva, né? Você tem que ter, assim, às vezes é um idoso, por exemplo, o idoso não sabe te responder muitas coisas, tem que buscar com o paciente, né? Você tem que levar para a sala vermelha, você tem que monitorizar, às vezes você está com uma equipe de enfermagem que não é muito capaz, não é muito hábil, né? Então, te demanda muita energia, né, psicológica também, e aprendizado ali na hora, né? Porque se você também não passa essa segurança, né, para toda a sua equipe, para o paciente e para os familiares, a sua conduta também vai ser comprometida, né? Total. E isso me faltava, total. E isso me faltava para conduzir essas situações, né? Porque são situações de nível de estresse muito, muito alto, né? O que te faltava? Me faltava dinâmica de conduzir um caso mais crítico, né? O passo a passo, realmente, né? O que eu faço aqui? Descompensou? A probabilidade também da situação não correr como avaliado, assim, não, aqui não está muito bom, ou está leve, e de uma hora para outra descompensa, o que eu vou fazer? Porque na hora é você com você, né? E não tem como você perder tempo, né? Em síndrome coronariana agudo com algum infarto, alguma coisa, né? Você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o passo Então, a passo, né? Essa situação mais metódica tem que estar muito gravado, né? medular, né? Tem que estar medular. Então, você sentia o quê? Era, falando de sentimento, era angústia, medo, insegurança? O que que era que você sentia? É a angústia, o medo, né? E aquele pensamento, tomara que não chegue nada, né? Aquela oração pré-plantão que você fala assim, meu Deus do céu, não vai chegar, né? Se chegar, assim, irei, mas irei com medo, irei receosa, irei com o celular aqui, vamos ver se a internet está boa, se não tiver, pega a internet aqui, né? É a situação crítica, porque A pelo gente tá menos garantir caindo, o mas só quem exame, passou sabe, hein? porque, pessoal, garantindo o exame físico e história clínica, até dá, né? Assim, às vezes a história clínica
muito desconexa, mas no exame físico você tem que se garantir pelo menos. E depois do exame físico, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou pedir? Qual que é a minha segunda, terceira opção que pode estar ocasionando isso? Foi alguma intoxicação, às vezes até alimentar, né? Medicamentosa, tá? Hipoglicêmico, nunca esqueçam, pessoal, hipoglicemia, tá? Em qualquer idade, pelo amor de Deus. A gente chega E a falar que chega a ser um sinal vital também, a glicemia do paciente. é verdade, um sinal vital. Pode jogar E junto dos graças sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, PA, saturação, né? Temperatura e glicemia, joga junto. E é tão interessante, assim, só para complementar, que quando já chegaram situações lá na UBS onde eu trabalho agora, né, de parentes lá, dos servidores que passaram por isso, né, aí você pergunta assim, eu perguntando, né, semana retrasada, você fez isso, fizeram aquilo? E aí todo mundo, assim, parou, assim, quando eu vi, já estavam os outros dois médicos, a enfermeira, as meninas da limpeza, todo mundo assim, o que você está fazendo aqui, André? Aí no final que eu entreguei o jogo, né? Eu falei, não, eu faço um curso de emergências cardiológicas. Falou, não, isso aí não tem condição. Quando eu tiver algum caso assim, eu vou mandar para você ver, não sei o quê, né? Ter conhecimento é muito gratificante, né? Você... É lindo, né? É uma coisa assim... é muito pessoal isso, né? É muito legal você ter conhecimento, saber passar isso e fazer o melhor, né, pelo seu paciente, porque aí você faz o melhor por si mesmo, né, Raí? Não é só pelo paciente, é por si mesmo. Deixa eu ver se eu entendi. Então, todo mundo parou ali para olhar o que você estava conduzindo, para que lado estava indo. Vendo o raciocínio que você estava fazendo, todo mundo ficou impressionado. Que sucesso, parabéns. Se tornou referência, né? Antes tinha medo, hoje, vou mandar o caso grave para você. Exatamente, né? Poder ajudar, contribuir com o colega, né, pessoal? É uma gratidão eterna, né? Porque a maioria, meninos, aqui no interior de Goiás, creio que também em todo o Brasil, se perde muita conduta simples que poderia ser feita, que no decorrer das horas a situação complica e quem vai levar a pior sempre vai ser o paciente, né? Depois os familiares, porque vai ter algum pioramento, né, na classe funcional, essa pessoa vai ficar dependente de uma rede familiar, né, de medicamentos, né? Então a sobrevida dele diminui, né? Perfeito, eu falo muito isso, né? Chegou um paciente com infarto com supra. Se você não reconhece, o que que acontece? Esse paciente, infarto com supra não reconhecida, não reperfundida, evolui com choque cardiogênico, alto risco de morte, 85% mais ou menos. Não morreu, ele perdeu o que você falou, ele perdeu fração de ejeção. Agora, você criou um cardiopata para o mundo, né? E aí, esse paciente, se ele tem uma IC fração de ejeção muito reduzida, foi uma DA que fechou, caiu de 55% para 25% a fração de ejeção dele. Ele perdeu anos e anos de vida. Se ele tem 50 anos e ia viver até os 80, agora ele vai viver até os 53. Ele tem 3 anos de vida. Então, você criou um cardiopata para o mundo e tirou anos de vida dele. Então, por isso que a gente precisa saber, né? Por isso que a gente precisa saber identificar. Você falou perfeito, né? Aluno nascido aí, já sabe tudo que eu falo, podia estar dando aula no meu lugar. Fora o alto custo, né, Raíl, para toda a rede pública, né, que é um recurso que poderia ser realocado para outras prevenções, né? Uma coisa Não é facilmente evitável, né? totalmente evitável. Agora, Mas estamos aí, né, para propagar esse conhecimento maravilhoso. Agora vamos comparar então. Antes da mentoria, você chegava a ter essa angústia, esse medo, que será que vai chegar no plantão? Será que eu vou conseguir resolver? Tava com o celulazinho ali, orações fervorosas, era assim antes. Hoje, pós-mentoria, como que você se sente em relação a esses mesmos casos? É uma calma, né? Permanece ali entre 80 e 90, né? No momento assim, que às vezes a gente está com dúvida, né? Aquelas duas respirações assim, né? Você para 2 segundos e reavalia novamente, né? Mas com mais assertividade de si mesmo. Não, eu sei
eu estudei, eu já fiz isso, eu vou conduzir dessa forma, eu não tenho dúvida que não é dessa forma, né? Porque a dúvida te gera o desespero, né? Será que eu... Aí várias pessoas em volta já observam a sua insegurança, várias opinam, né? E você entra num colapso mental, né? E você tenta, né, fazer o melhor para não ter esse julgamento que já está acontecendo, né? Então, esse foi meu principal objetivo e eu consegui alcançar, né? E vejam, pessoal, as aulas 2, 3, 10 vezes e anotem. Tem algum livro, tem algum caderno, né? Porque vai ser útil. Eu já vi seu caderninho, muito bem. Gente, a gente tem os e-books em cada módulo, mas você anotar é diferente, porque você faz o seu resumo. E aí é isso, é ver, rever, cada vez que você assiste uma aula. Ah, é a mesma aula, Raíra, mas você é outra pessoa. Você já viu aquele caso na aula online ao vivo, em simulação realística? Você viu um caso no plantão aí, entrou melhor. E aí você assiste, você é diferente cada vez que você reassiste. E agora eu quero falar de sentimento, eu quero saber o que está no seu coraçãozinho. Então, antes da mentoria, era dúvida, angústia, medo. Depois da mentoria, ao conduzir um caso desse, em que todo mundo prestou atenção, que você parou para ver como você estava conduzindo bem e tudo, qual é o sentimento que isso te gera? É um sentimento de... Como que eu vou classificar? É difícil até encontrar um adjetivo, Raíra, de plenitude, acho que é isso. Plenitude, né? Porque por mais que você seja, né, depois, né, por vir algum especialista, subespecialista, isso eu creio que é o básico de qualquer médico conduzir, porque as doenças cardiovasculares, né, desde da década de 50, 60, 30, né, que começou a ter mais pesquisa sobre isso, né, é o que mais mata no mundo, né, não tem outra doença que tem essas porcentagens, né? Depois de 60, 70 anos, né, há uma degeneração de todos os vasos sanguíneos, todo o sistema cardiovascular, que ninguém, mesmo com medidas preventivas, né, alimentação, atividade física, vai estar sob monitoramento, né? Então, a nossa sociedade também, ela está envelhecendo mais, né? A taxa de natalidade está diminuindo e os idosos estão aí, né? A gente precisa perceber, ter esse olhar clínico mais apurado, mais acurado, de perceber alguma coisa que não está muito bem e agir ali de forma intervencionista, mais preventiva, né? Não deixar a situação chegar em algum ponto, né, para levar a alguma disfunção cardíaca, né, aguda, né, porque todos nós vamos perdendo a vitalidade dos órgãos, né, isso é inevitável. Isso Mas falando está sobreviver. do fator de risco, idade, que é um fator de risco muito importante. Fora que todo mundo está na correria, ninguém come direito, vai começando a acumular comorbidades, hipertensão, diabetes, dislipidemia, sedentarismo e, né, é o pacote cheio. Inevitável quase, né? Ninguém nem bebe água, né, Raíssa? Você encontrar uma pessoa que bebe 2 litros hoje, né? Como é que tá esse fluxo sanguíneo para uma pessoa de 60, 70 anos? Tá dificultado, né? Com certeza. Então, deixa eu te perguntar. Pós-mentoria, você acha que você se sente mais segura, confiante para conduzir esses casos graves e emergências cardiológicas? Me sinto, Raíra, e me sinto também seguro em realizar, não esse debate, né, mas essa troca de ideias com colegas equivocados, né, colegas que não estão atualizados e colocam aquela capa assim, não, porque eu tenho experiência, porque eu tenho tantos anos, né, de formação, eu já conduzi tantos casos, né, mas isso, no final das contas, tem a sua contribuição, claro, mas as diretrizes estão aí, né, sendo estudadas pelas diversas sociedades, ostensivamente, com milhões de dólares em pesquisa, não vai ser você, né, que vai ter essa capacidade de não fazer que é o correto, que é preconizado, né? Claro, a gente Exatamente, forma trabalho intensivo são com milhares de pacientes e a pessoa aprendeu ali na lata o que ela dentro do que ela tem, o que ela poderia fazer com aquele caso. Muitas vezes não, o conhecimento dela não vem de uma diretriz, não vem
de uma residência, não vem de um livro. Não, é o que ela fez e deu certo, não sei por quê, ou na avaliação dela deu certo, ela não tá vendo que não deu errado, ela não sabe avaliar aquilo, e aí ela vai fazendo e vai passando para frente. Esses profissionais são mais difíceis de lidar, porque eles não têm humildade. E a base de você ser um bom médico é a humildade. Humildade de saber que sempre tem mais para aprender. Sempre pode aprender um pouco mais para fazer o melhor pelo seu paciente. Né? Então, assim, realmente tem muito médico assim ainda. Mas eu quero ouvir da sua boca. Eu quero que você tome posse, fale. Eu me sinto mais segura só se isso for verdade. Não, claro, é verdadíssimo. Eu me sinto muito confiante em conduzir emergências cardiológicas, pessoal. A Raíra é uma das melhores, eu considero, né? Uma das melhores especialistas, eu creio que do ramo. As aulas delas são praticamente perfeitas, né? Porque ninguém é perfeito, né? Mas é uma didática, é um carinho, é uma atenção que é difícil se encontrar, né? São raros esses profissionais, né? Não, muito obrigada. E eu queria saber, assim, quando você começou a assistir às aulas, você acha que foi rápido você aprender? Então, eu assisti aqui essa, não sei, essa aula de eletro, já estava entendendo mais eletro. Ou eu participei da aula ao vivo lá em simulação realística, já consegui conduzir o caso melhor. Você acha que foi rápido o seu aprendizado ou não? Sim, Raíra, eu não tive tanta dificuldade, né? Eu me esforçava muito na faculdade para ter uma base, né, mais satisfatória possível, né? Claro que eu tive que rever alguns outros conceitos, né, mais básicos que também foram abordados, né, nas primeiras aulas do módulo, né? Então, assim, a ascensão de dificuldade nos módulos, ela é bem analisada, bem gradativa. Então, poucas coisas, às vezes, que você tem que buscar. Às vezes é uma dúvida tão boba que a gente não manda para você perguntando, né, gente? Pode Né? mandar, criatura. O que a Ira vai pensar se eu perguntar isso? Mas, assim, o nível de dificuldade entre a evolução dos módulos, né, é excelente, né? O seu feeling, né, de montar os módulos foi muito legal, né? Desde o básico, assim, acho que até alguém que nunca fez medicina, se começar a ver desde o primeiro mesmo, ter uma atenção, aprende eletro. A técnica de eletro. Vamos criar essa formação agora, né? Técnica de eletro. É um campo. Menina Tami, Ah, quem não conhece também é minha sócia, né? E ela sempre tá nas aulas, sempre tá assistindo. Não, ela já sabe tudo. Não, Tami, qualquer dia aí bota uma peruca e vem dar aula no meu lugar. Porque... não, a TAM para classificar perfil B, C, de insuficiência cardíaca, é espetacular, né? Pode ajudar a dar aula nas próximas aulas ao vivo. Vamos falar para ela entrar. Gente, a Tami, para quem não sabe, a minha sócia, ela não é médica, né? Ela tá junto na mentoria comigo, nesse grande projeto. Ela cuida de todo o restante. Eu cuido das aulas e tá aqui com os alunos. E todo o restante ela faz. Então, mas até a Tami já aprendeu um monte aí de cardiologia. Ai, ai, quem Muito trabalha no bom. anime faz medicina também. Sempre é tempo. Se ela quiser, né? Aí é com ela. Aí é com ela. Bom, aí deixa eu te perguntar aqui. Você lembra de alguma coisa? Você deve ter várias, mas sei lá, a última coisa. Algo que você aprendeu na mentoria que você conseguiu usar assim no seu dia a dia, no seu plantão? É que você já falou até, né? Consigo conduzir melhor o caso, consigo debater melhor com um colega. Mas você lembra num caso clínico específico, assim? Específico, Raíra. Creio que foi porque na minha unidade, felizmente, eu não tenho eletro, né? Mas eu enviei um caso de uma senhora de 80 e alguma coisa, não vou lembrar agora quanto tempo. E ela estava assim com uma síndrome coronariana aguda assim típica, bem exuberante, né? E aí eu enviei isso para o colega, né? Escrevi a contrarreferência e enviei ela para o UPA. Aí chegando lá, ele me enviou um eletro novamente dela, né? E tava um pouquinho as ondas T, né? Um pouquinho mais hiperagudas, né?
Aí eu falei, não, repete o eletro para ver se a gente, né, se isso vai modificar ou não. Ele já tinha feito o isordil. Aí, não, daqui 1 hora, mais ou menos, eu repito. Eu falei, não, é daqui a 15 minutos. Mais de 15 minutos. Não, não é nem 20, é 15. Aí ele mandou assim, nossa, mas por que tão precoce, né? Aí eu mandei um áudio, acho que de quase uns 3 minutos, né? Porque estava bem fresquinho no módulo da aula. Não sei se ele achou ruim, né? Ele só colocou um ok. Mas aí depois a paciente levou o eletro, depois ela foi no cardiologista, né? Ela tinha uma pequena plaquinha de ateroma aqui na carótida e fez a cintilografia, assim, foi uma pequena isquemia, porque ela já tinha outras comorbidades, né? Mas, assim, qual que foi meu raciocínio? Olha, isso daqui não tá muito bom. Seriado de 15 em 15, mais ou menos 1 hora, isso aqui pode ficar dinâmico, eu posso ter um supra aqui, né? E eu tenho que pegar o horário exato do supra, né? Ou então aquele quadradinho ali que tá assim, não tá o e-mail, assim, tá bem discreto. Nos próximos 15 eu posso pegar ele ali, tirar uma dúvida, analisar com a imagem espelho, porque depois que você aprende a imagem espelho, é magnífico, né? Então, assim, você vira o máximo da cardiologia com a imagem espelho. Não, aqui tá, é isso, eu tenho certeza, e você enfrenta qualquer um, né? Então, muito legal. Muito bem. O que que você achou daquele aprendizado de que o AVL ele infra antes de ter o supra de parede inferior? O que que você achou dessa informação? Estupenda, né, Raí? Então, assim, acho que, como você mencionou, né, nem cardiologista, né, assim, foi uma abertura, assim, de um livro, assim, enorme, né, porque é o sinal, vamos dizer assim, mais precoce que possa ter, né, no eletro de que algo ali não está bem. Para você, às vezes vai demorar mais de 1 hora ou meia hora, né, para que algo mais dinâmico aconteça, né, mas é o principal ali que poucas pessoas têm essa informação, né? Tem esse direcionamento, né? E o máximo Gente, possível que para eu quem... tentar passar é legal também, né? Dissipar a informação. Oi, não entendi. Não entendi, desculpa. Dissipar essa informação, né, Raíra? Para mais pessoas, né? E, gente, para quem não entendeu o que eu tô falando aqui com a Adriele, é que a gente tem um infarto com supra inferior. E o infarto com supra inferior, ele é muito danadinho. Às vezes ele vem só meio milímetro ali. E aí não fechou o critério de 1 milímetro. Aí você fica, será que é que não é? A imagem espelho é importante porque quando você tem imagem espelho, você corrobora que aquele supra é isquêmico. Então, o espelho da parede inferior, isso até é uma atualização, é o D1 e AVL, porque por muito tempo achava-se que era a parede anterior e não é. É essa lateral alta, que é o D1 e AVL, que pode significar outras coisas também. Então, a gente tem a imagem espelho. Isso falando de imagem espelho. Então, a imagem espelho corrobora o supra inferior, mas a gente tem uma informação mais aprofundada. Quando você acompanha um infarto inferior, a primeira coisa que aparece falando aqui de oclusão de CD, né? É o infra de AVL. E depois que vai para a parede inferior. Então, se você está em dúvida nesse infarto inferior, olha para o AVL, está infrado, acredite, tome conduta. Se você não tem esse olhar, você vai ver, não fechou critério. Você só sabe procurar supra, não fechou critério, ok. Daqui a 3 horas eu faço eletro. Aí tá lá supradão, já vai daqui a pouco ter um daqui, porque ele já chegou com 3 horas de dor, mais 3 horas para tu repetir o eletro, perdeu muita parede, muita parede. E aí é quando faz complicação mecânica, quando faz infarto de BD, quando faz bloqueio. Por quê? Porque é um infarto que não foi reperfundido, que demorou a ser reperfundido. Então, o infarto inferior é muito danadinho. Tem que olhar com carinho para ele e o AVL é nosso grande aliado. O AVL, esse infra de AVL, é a alteração mais sensível no infarto inferior. Ele vem antes do supra da parede inferior. Então, é uma informação que, como eu te disse, e é verdade, assim, nem muito cardiologista não sabe disso. E é uma informação que faz toda a diferença na sua prática clínica, né? Você vai valorizar aquilo ali. Então, muito legal você ter ajudado a conduzir o caso do seu colega. Bom, eu tenho uma perguntinha mais para você. Eu acho que está travando aqui para mim. Deixa eu ver. Me confirme aí se está travando para vocês. Eu acho que aqui deu uma travadinha. Não sei se foi a Adriele, se foi eu. Aí voltamos, voltamos.
Às vezes foi aqui em casa, porque é de 2 pisos e às vezes o roteador não alcança. Ah, beleza. Beleza. O meu são dois também, é duplex, mas eu tô na parte de cima para não ter. Já tô na parte de cima, tô do lado do roteador, não é possível. Não, tem Bom, umas o que eu queria te perguntar. 10 antenas, né? Vamos ver. Bom, acho que eu tenho só mais duas perguntinhas para você. Você depois, assim, tinha essa questão do plantão que você queria pegar, não tinha? Sim, Hoje você se sente mais tranquila para pegar plantão, para que possa ter esses pacientes graves em emergências cardiológicas? sim, hoje quando eu vou para a UPA e às vezes a porta tá tranquila, né? Eu não tô lá na emergência, chega alguma ambulância, a gente dá uma bisoiada lá, né, Raíra? Alguma síndrome coronariana, é algo do coração, deixa eu ver. Como é que tá o monitor, né? Louca para fazer uma sincronização. Boa. Opa, acho que tá travando mais um pitico. Vamos ver se retorna. Volta, Adriele, que eu tô adorando. Nossa, é muito. Enquanto a Adriele volta, gente, isso aqui é muito comum, os alunos dizerem isso. Poxa, antes da mentoria eu tinha medo, agora eu quero é que chegue. Então, assim, eu tô ouvindo isso aqui sempre. Ai, voltou, Adriele, vai lá. Desculpa, travou aqui. Eu cheguei já num ponto que eu fico procurando problema, né? Então, assim, deixa eu ver, como é que tá? Evoluiu? Não evoluiu? Deixa eu voltar para lá. É bem legal, gente. É uma coisa assim, né? É dinâmico, né? É uma situação que, enquanto você não tenha a máxima resolutividade, né, de enviar para o CAT, de trombolizar, né? Essa é uma loucura, mas que é prazerosa, né? Você está fazendo o possível para salvar o paciente, para ter menos danos possível, né? Exatamente. É engraçado eu conseguir transferir para vocês um pouco do que é o meu dia a dia. Então, ver um paciente grave, eu já digo, opa, é para mim que vem, viu? É para cá, é para cá. Nossa, eu estava procurando, porque realmente o paciente chega e é muito empolgante, você sabe o que fazer, você quer fazer e quer ver aquela resposta, você vai ver a resposta. Então, eu lembro que um dia eu estava numa UTI cardiológica, eu nem passo mais lá, mas eu estava nessa uma UTI cardiológica, onde eu era diarista, e aí eu tinha vários pacientes para fazer cateterismo, né, UTI cardiológica. Eu liguei lá, ó, dá para encaixar esse paciente aqui e tal, porque eu queria fazer o quanto antes. E eles, não, doutora, chegou um paciente gravíssimo, infarto com supra, fez edema de pulmão, entubou, fez choque cardiogênico, tá com dobuta, abriram aqui a artéria, mas estava chocado, passaram o balão. Aí eu, esse paciente já tem leito? Não, doutora, eu não tenho, não sei para onde ele vai mandar. Opa, você está, vai ser para mim UTI. Você não vai mandar esse paciente para nenhum lugar. Ele tem que vir para cá. Para UTI cardiológica. Agora é meu. Eu tô dando uma alta, não vou receber ninguém, eu vou receber ele. Eu já puxei o paciente para mim. Ai, graças a Deus, doutora, não sei onde eu ia mandar o paciente. Eu não tenho como você mandar para nenhum outro lugar. Você tinha que ligar para cá, pelo amor de Deus. Então, a gente sai procurando mesmo, porque você quer manejar o paciente, você sabe que tem muito a contribuir ali, e é muito gostoso fazer esse manejo, você sabe o que fazer, qual é o próximo passo, eu sei tudo que pode acontecer, vai complicar, não vai já qual é a medida. Então, é legal ter essa clareza, né? Esse direcionamento. Então, acho que nossa, eu tô criando monstros, estou criando agora pessoas que querem também os pacientes graves para conseguir manejar, para conseguir ajudar esses pacientes, né? Eu tô passando esse meu jeito para vocês. Ô, Adriele, tu tá travando muito, mulher. Volta aí que eu tenho uma última pergunta para te fazer. Voltando. Voltou? Voltou! Meu Deus do céu. Vou ter que dar uma ligada nesse servidor. Né? Porque tu tá em outra andar. Adriele, qual foi a grande transformação que a mentoria trouxe para você? A transformação de mentalidade, né? Porque aquelas receitas de bolo, né? Que a gente já vem da faculdade, né? E se perpassa na informação errada de uma forma assim, igual pólvora, né? Agora, realmente, a informação, né, correta de como conduzir, né, de como se portar, de como realizar até, né, as medicações, né, o tempo, né. Às vezes você tem que esperar, às vezes você não pode ir afobado, fazer tudo de uma vez. Você tem que saber como que o paciente vai reagir, né, à sua implementação. Então, o tempo de espera, né, de análise, né, é muito importante. E nesse segmento, assim, me abriu os olhos de uma maneira, assim,
mais vasta, mais oportuna e precisa, né? Você tem que ter precisão. Né? Não dá para você ir numa situação de emergência cardiológica no achismo porque o outro colega fez ou porque sempre se fez assim, né? Perfeito. Se fosse para falar em uma palavra ou uma frase, a transformação que a mentoria te trouxe, qual seria? Eu acho que evolução, né? Acho que seria essa, evolução. Todos os dias estamos evoluindo, né? Mas com o passar das aulas, né? Você vai tomando um dimensionamento amplo, né? E tendo essa segurança que você achou, eu já achei um dia que eu nunca teria, né? Porque a gente se sente tão pequeno, né? Mas a gente vai crescendo com o dia a dia, com o aprendizado, né? E quando você vê, você já está numa situação assim de reconhecimento que você mesmo nem se nota nessa grandeza que você chegou, das pessoas irem até você, né? Te perguntar, de terem segurança, né? Confiança em você, né? Porque a confiança é algo difícil de ser conquistado, né? No meio médico tá meio raro isso, né? Muitas condutas erradas, equivocadas, né? De forma a não pensar de acolhimento, de humanização, né? Médico que não tem essas duas palavras na sua conduta médica, ele não vai conseguir seguir em frente, fazer o seu melhor, né? É o que a gente sempre diz, né? Se fosse algum familiar, algum parente, alguém que você ame, você não ia conduzir dessa forma, você ia ter mais um carinho, né? Então, amar ao próximo, ter uma consciência que todos nós servimos, né, ao próximo, em qualquer profissão que a gente tem, né? Então, servir ao próximo uma dos mandamentos cristãos que Deus nos ensinou aqui, que a gente se perdeu, né? O trabalho ao próximo, a servidão é o que o universo, é o que Deus vai te proporcionar de volta, né? E nós estamos, assim, na situação final de vida de alguém, ou no início, ou no meio, né? O nosso julgamento vai levar essa pessoa a ter saúde, a melhorar, a não ter, né? Claro que todo mundo tem seu livre-arbítrio de decidir ou não. Mas estamos ali naquele meio ali muito importante, né? Então, temos que ter essa análise, às vezes pode soar meio bobo, meio simples, óbvio, mas eu acho que não. Eu estou vendo que precisamos mais desse acolhimento, dessa humanização. Totalmente, Adriane, porque às vezes as pessoas parecem que esquecem o que é o porquê de tudo, né? A gente está aqui pelo paciente, aí você vai tratar mal o paciente, não vai cuidar do seu paciente, vai fazer de qualquer jeito. Gente, não é um infarto, é uma pessoa que tem uma família, que tem pessoas que o amam, que ele ama também, ele tem sonhos, e tudo vai acabar porque a pessoa não cuidou direito, fez de qualquer jeito, pegou um plantão sem estar preparado, né? Aí chega lá, você não sabe manejar, não dá para fazer isso. A gente tem que lembrar que a base, concordo 100% com você, não é óbvio, cada vez mais a gente vê que está se perdendo isso. E se perde isso, eu acho que tudo perde o sentido. Perde o sentido da medicina, perde o sentido. A gente está aqui para servir, para ajudar. Eu digo muito isso, que pô, eu vim para servir, né? Eu vim para ajudar. Estou aqui no plantão, entrei no plantão, eu vou resolver a demanda do meu paciente. Que pode ser uma parada cardiorrespiratória, ou pode ser que ele quer um picolé de limão e eu vou arranjar esse picolé de limão para ele. Entendeu? Então, a demanda que for, eu vou resolver. E às vezes quando a gente passa pela situação de ser paciente, a gente presta mais atenção nessas coisas, né? Então eu lembro desse paciente que eu contei aqui, que eu disse é meu, esse paciente veio para mim. Ficou entubado, eu manejei tudo, depois a gente conseguiu desmamar as drogas, ele evoluiu super bem. Depois que abriu a artéria, nossa, eu consegui desmamar tudo. Foi muito rápido, assim, questão de um dia a dois, eu tirei o balão. Foi muito rápido, foi maravilhoso. Resolveu a causa, né? E quando ele acordou, que ele foi comer a primeira. Ele tirou o tubo, aí começou a chegar a alimentação para ele, mas tudo que ele queria era uma gelatina, tadinho. Uma gelatina. Gente, eu quero uma gelatina. E não fui eu, foi um técnico que conseguiu arranjar a gelatina dele. Quando ele comeu essa gelatina, ele me contou depois que depois
Ele foi de alta, ele me encontrou nas redes sociais, eu pedi uma consulta e eu acompanhei ele depois, muito fofinho ele. E ele disse, doutora, quando eu comi essa gelatina, foi a melhor coisa da minha vida. Gente, uma gelatina de hospital. Nem é boa a gelatina de hospital. Então, a diferença que isso faz, né? A gente tem um pouquinho de. Imagina, tadinho, sei lá, tava tudo seco aqui por causa do tubo e vindo comida seca para ele, sei lá. Mas a gelatina fez toda a diferença. Então, assim, a gente tem que lembrar que é o ser humano que tá ali, né? Isso faz a diferença. Imagina ficar internado na UTI, gente, deve ser a pior coisa do mundo. Então, quanto mais a gente puder trazer conforto para esse paciente, eu saio cobrindo meus pacientes tudinho, porque eu tenho medo deles passarem frio, eu não conseguir se cobrir depois. O senhor quer cobrir o ombro? Quero não. Mas e se depois o senhor ficar com frio eu não estiver aqui? Vamos cobrir ele? Não, doutora, eu tô com calor. Então tá bom, mas olha, última chance. Então eu fico tentando deixá-los o mais confortável possível, porque não é só um infarto com supra, um choque cardiogênico que é o que me dá, nossa, me dá tesão de conduzir um caso desse. Cardiologista intensiva, né? Eu quero o caso grave. Então, a doença em si, a prestação, me chama muita atenção, mas por trás de tudo isso está o paciente ali, né? E aí a gente não pode perder essa base. E muita gente acha que é frescura, que não é, a gente. Vai se internar na UTI e ver o que é. Passar um dia ali na UTI, entendeu? Isso, Maíra, até a forma, né, da sua dicção de palavra, como você fala, né, você deve ao máximo tentar otimizar essa parte emocional da pessoa, né, porque isso é muito importante, né, se você fala de forma ríspida algum diagnóstico, aquilo impacta na hora, né, e em todo o organismo como um todo, né, não só o órgão que está afetado, né, o estado de ânimo a gente sempre deve observar nos pacientes. E isso é notório, assim, só nesse acolhimento mais humanizado que você tem, né? Às vezes você nem tá, assim, né, de forma técnica, né, sabendo de alguma coisa, não só na emergência cardiológica, outros assuntos, mas só de você acolher, só de você escutar, só de você atender, a pessoa, assim, já fica em outro estado, né? Otimiza, né, todas as outras intervenções medicamentosas, né, que você vai implementar. Isso é verdade e é cientificamente comprovado também. O paciente, por exemplo, que está estressado, ele reduz o sistema imune, então ele vai ficar pior. Qualquer coisa o estresse piora, né? Vai para uma cirurgia, ele já vai ter uma resposta pior lá na cirurgia. Ele, sei lá, tá com infecção, reduz o sistema imune dele por causa do estresse. Então, realmente, essa forma de abordagem e de transmissão de informação e como você conversa com o paciente faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. Agora, para finalizar, quero perguntar uma coisa boa. Você contou aqui no começo da live o perrengue que você passou para se formar, para conseguir o seu diploma, foi para outro país, aprendeu outra língua, aí fecharam a fronteira, porque estava no Covid, atravessou a fronteira, e aí conseguiu o seu diploma. E aí eu vou te perguntar agora o seguinte: hoje que você, né, se sente mais preparada para conduzir o paciente, quando tem um paciente desses que você ajudou um colega a conduzir ou você mesma conduziu com essa segurança e viu que o paciente melhorou, qual que é o seu sentimento? Você pensa, tudo isso valeu a pena? O que que você sente? Conta pra gente. É um sentimento passa todas as dificuldades, né? Todos os obstáculos vencidos, né, Raíra? Revencidos, é um sentimento de dever cumprido, né? Que a minha meta, toda a minha perseverança, o que eu predestinei, que eu queria, né? Eu consegui, né? Dia após dia, porque qualquer sonho que você tenha, qualquer alvo que você tenha conquistar em vida, se você não viver um dia de cada vez, você não consegue. Né? Às vezes é uma hora de cada vez, porque às vezes um momento ele tenta te derrubar todo o seu dia, toda a sua semana, e você tem que dar uma parada, né, estratégica, avaliar o que pode ser feito, o que não, né? E nos casos clínicos é da mesma forma. Vão chegar casos para nós, sempre chegarão, né? Casos mais complexos, que a gente vai ter que avaliar de forma bem mais minuciosa, né? Ajudar o colega, né? Às vezes o colega não solicitou a sua ajuda, mas nunca se esqueça que se você pode contribuir de alguma forma, né? Você chegue de uma forma mais educada, né?
mais aberta, né? Porque não tem aquele que você não chegar de forma mais humilde, não vai querer ajuda, né? Mas, independente da forma como ele for te tratar, o paciente, né, deve ser totalmente priorizado na situação. Né? Porque amanhã pode ser eu, amanhã pode ser alguém que eu ame, alguém da minha família naquela situação. Perfeito. Então, a sensação é de dever cumprido, mas eu quero saber do sentimento que tem no coraçãozinho. Ah, eu fico alegre, eu fico entusiasmada, eu fico aliviada. O que que você sente quando você vê que você conseguiu ajudar o paciente? Que o seu conhecimento contribuiu de forma positiva para aquele paciente? Eu fico mais entusiasmada em continuar, né, todo esse processo, toda essa luta diária, né, porque são várias coisas contras, né, é o cansaço de sair de um plantão e para o outro, né, é você ter essa dificuldade com os outros colegas, com toda a sua equipe, né, a gente lida com pessoas 24 horas, né, não só, não se vale somente do profissionalismo da pessoa, né, da forma que ela, do ambiente familiar que ela foi criada, né, então tudo isso influi, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, você também está, mas você deve ter uma atenção, assim, mais holística em tudo, porque senão você não consegue trabalhar, você não consegue dar também o seu melhor, porque você é influenciado por esses outros fatores, né. Mas sempre tem um pensamento em Deus que Ele vai te dar a força necessária para você ajudar aquela pessoa, né? Nada foi em vão. Assim, a minha história ela é um pouquinho mais complexa porque a minha trajetória é mais longa, né? Eu fui lá na China e voltei, então que outra pessoa não seja, né? Quem fez aqui no Brasil, quem teve a oportunidade de ter esse acolhimento do lar, ficar aqui, né? Hoje eu agradeço a Deus, né? Assim, toda a minha bagagem que eu tive lá, falar fluentemente outra língua, né? Ter um novo olhar sobre os outros países da Sul-América, que infelizmente nós não temos, né? Na rede escolar, né? Isso tudo, durante os anos que eu passei lá, foi questionado, né? É muito lindo os outros países da América do Sul, né? Nós temos todo um potencial, nós temos excelentes profissionais, né? Não perdemos nada para países europeus, dos Estados Unidos, de ninguém, né? O que nos falta realmente é mais aparato tecnológico, né? Mais desenvolvimento, né? Um dia a gente chega lá, né? Porque toda a matéria-prima está aqui, né, Raíra? Então, é questão de tempo. Já fui para outro assunto, meu Deus do céu. O pessoal vai querer matar nós aqui. Boa, Adriele. Beleza, então. Então, muito obrigada, tá? Pelo seu tempo, pelo seu relato. Foi muito gostoso essa live. A gente nem viu o tempo passar. Queria perguntar se você quer deixar uma mensagem final, para a galera aqui antes da gente desligar, algum ponto mais importante que você queira destacar. Bem, pessoal, para quem está chegando aí na mentoria, tá bom? Meu destaque é sejam perseverantes, vocês vão adorar os módulos da Raíra. E nas aulas ao vivo, participem, tá? Na medida do possível, eu vou tentar entrar, tá? Para ajudar vocês. Não tenho vergonha, tá bom? Toda, toda ajuda é necessária, o equívoco é necessário, né? Para você reforçar aquilo que você errou, né? A maioria do aprendizado humano já foi comprovado, né? Que é pelo equívoco, é pelo erro, é pela persistência. Né? Antes você errar em simulação realística, o que pode acontecer, quais são as possibilidades de piora, de melhora, né? Do que você fazer isso ao vivo, né? Sem ter uma análise posterior, né, do que você poderia ter feito ou melhorado naquela conduta. Belezinha, muito obrigada. Gente, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, Adriele, pelo seu tempo, disponibilidade, por compartilhar aqui com a gente tudo de dentro do seu coração. Eu amei, eu estava doida para ouvir essa história mesmo da fronteira, então. Não, ainda tem outras coisinhas, né? Porque não dá para falar todos os detalhes, né? Porque às vezes até me falha a memória de tanto susto, assim, da situação, né? Quando eu encontrar, sempre quando eu encontro esse amigo meu, né, a gente retorna essa história, porque não tem como, né? É uma coisa assim, para a vida toda.
Sim, depois você vai me contar mais dessa história. Ó, o Instagram tá me dando 20 segundos para finalizar, acho que a gente está chegando em uma hora. Então, muito obrigada a todos, obrigada, Adriele, boa noite. Beijinho e a gente se vê na mentoria. Tchau, tchau. Tchauzinho, obrigada.